O jardim vertical externo traz beleza, frescor e cria contrastes únicos, incríveis na decoração das paredes das casas e das edificações. Fazendo uso de plantas naturais ou artificiais, é possível criar lindas composições, tanto nas fachadas dos imóveis como nas áreas de lazer e garagem no terreno, né, Thiago? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre os jardins verticais. E para te ajudar a dar um toque verde nas paredes da sua casa, apartamento, escritório, condomínio, porque dá para fazer em qualquer lugar. Aqui no estúdio a gente recebe o empresário Giovanni Ribeiro. Bom dia, Giovanni, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Giovanni. Giovanni, eu acho que para a gente começar o nosso bate-papo, o que deve ser explicado primeiramente é o que é. O que é o jardim vertical? A gente já está vendo aí o jardim vertical, mas muita gente não sabe o que se trata, né? O que é, o que consiste o jardim vertical? Sim. O jardim vertical, ele foi desenvolvido aí para a gente conseguir colocar as plantas mais próximas da gente, né? É natural da gente querer ter contato com a natureza e tal. Então a gente acaba buscando todo cantinho que tem ali. A gente vai, quando começa a gostar de planta, quer colocar uma planta num cantinho, no outro e tal. E às vezes você não tem muito espaço também. O jardim vertical vem trazendo essa solução. Você conseguir ter a beleza das plantas próximo de você sem tomar muito espaço. Então por que não utilizar a parede para colocar as plantas, né? Tem vários formatos de jardim vertical. E a gente trouxe um conceito meio inovador aí justamente para facilitar esse cuidado para dentro de casa também. Porque geralmente o pessoal, mas como é que eu vou regar minha parede ali direto, jogar água na minha parede dentro da minha sala? Não dá. A gente trouxe essa modalidade aí também para facilitar, né? Mais uma forma de você ter planta, ter vida, ter cor dentro de casa. Que já a gente vai explicar tudo, né, Vanessa? Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente vai pedir para ele mostrar ali, tem todo um segredo na parte de trás também. Mas assim, a gente está vendo aí uma diversidade de espécies de plantas. Qualquer planta pode ser usada para montar um jardim vertical. Como que funciona essa escolha, Giovanni? Então, isso tudo tem que ser analisado antes mesmo. É importante entender que planta não é tudo igual, né? Plantas têm comportamentos diferentes, as plantas na natureza estão posicionadas em locais diferentes, com climas diferentes, em ambientes bem diferentes, né? Ou é uma árvore bem exuberante que vai tomar muito sol, ou então é uma gramínea que vai estar ali rasteira exatamente na sombra dessa árvore, né? E aí você tem as variações de espécies que se comportam de formas diferentes em cada ambiente. Então, para você levar uma planta para dentro de casa, seja num jardim vertical, seja no chão de sua sala, em cima do estante, você tem que entender primeiro como que essa planta se comporta, né, para saber se ali é o ambiente adequado. O mínimo que a planta vai precisar é de claridade, né? Um ambiente que é totalmente fechado 100% do dia e tal, não vai ser o ideal para uma planta, assim, fechado que eu digo, sem claridade natural, né? Não falo de iluminação artificial, mas tem que ter uma claridade natural mínima para ter sobrevivência de plantas. Giovanni, você falou sobre o espaço, né? Eu ia perguntar isso a respeito da luminosidade, porque as plantas precisam, né, da intensidade dos raios solares para fazer a fotossíntese. Justamente. Mas o jardim vertical, ele pode ser feito em áreas externas e áreas internas. Qual que é a diferenciação? Existe uma diferenciação tanto na espécie da planta quanto no cuidado para aquele que fica na rua, para aquele que fica dentro de casa? Justamente. Tem algumas plantas que elas não precisam do raio solar direto, né, para fazer essa fotossíntese. Outras já precisam de muito raio de sol para poder sobreviver. Então, dependendo do lugar que você vai montar esse jardim, você precisa escolher as plantas adequadas. Outro ponto é justamente a rega. A planta consome água ali naturalmente, mas o sol também vai fazer a evaporação dessa água. Então, à medida que bate mais sol naquela planta ali, mais frequentemente você vai precisar regar, né? E é possível, por exemplo, quem está em casa assistindo agora, consegue montar um jardim vertical ou o ideal é contratar, né? Igual na empresa que você tem, vocês prestam esse serviço, né? De um paisagista e escolher essas plantas ou dar essa consultoria. É importante ter esse apoio desse profissional? É importante. Assim, a planta é um negócio que é muito acessível para todo mundo hoje em dia, né? Então, você consegue estudar sobre isso, entender as plantas, mas a gente também oferece essa consultoria para auxiliar a pessoa na escolha das plantas. Quando a gente vai montar um jardim vertical, a gente pergunta, tenta entender como que é o ambiente dela para fazer as sugestões e aí a gente vai mesclando também essas sugestões com o desejo da pessoa, né? Fala, eu quero ter mais cor, eu quero ter flor, eu gosto de verde, gosto de uma textura só. E aí a gente vai adequando também com o ambiente dela. A pessoa pode fazer isso sozinha também, né? Se tiver a curiosidade de pesquisar ou já tem esse domínio com as plantas, ela consegue fazer isso sozinha também.
não necessariamente nesse formato de quadro, mas consegue colocar uma estrutura de grade, talvez tipo um lambril, igual tem aqui no estúdio, colocar também os vasos ali verticais, né? Tem os vasos que eles são próprios para ser instalados na parede. Se souber, tiver a dedicação correta, estudar qual planta que vai dar certo ali, qual que não vai, qual que é a frequência de rega que ela vai pedir, né? Porque às vezes você quer ter planta dentro de casa, mas não quer ficar todo dia precisando de regar ali. Você tem plantas que em casa, que você pode colocar em casa que você vai regar uma vez a cada 30 dias. Tem gente que não acredita, mas tem. Né? Então assim, não vou ter planta em casa porque eu não vou ter tempo de cuidar, eu viajo muito. Só você saber escolher a espécie ideal. Você deixando ela posicionada lá, tendo adubação frequente, uma vez por semana que você vai regar ali, uma vez a cada 10 dias, vai ter planta que vai se adaptar bem a essa rotina. Giovanni, eu vi uma folhagem muito bonita ali, que eu gosto muito, que é a costela de Adão, né? Sim, eu acho também que fica gosto muito mais. bonita. Vamos falar então sobre esse jardim vertical que você trouxe. Você pode levantar e ir até o nosso painel para mostrar. Qual que é a diferenciação? Aqui. Eu, quando chegou, eu achei que você tinha pegado e colocado os vasinhos já, mas não, tem todo um sistema até mesmo para regagem, né? Explica pra gente como é que chama essa técnica e como é que funciona essa criação. Aqui a gente tem um quadro verde, um modelo de quadro verde que a gente comercializa lá no Horto dos Buritis. E ele é basicamente um modelo para facilitar o cuidado da planta dentro de casa. Justamente pelo que eu falei no início, né? Geralmente você quer colocar um jardim vertical dentro de casa, você já descarta a possibilidade, porque você não vai ter como jatear, ou mesmo que você vá com um regador, vai pingar no chão, isso aqui acaba resolvendo esse problema. Dá licença só para eu girar aqui. Sim, esse quadro nosso, ele tem uma entrada de água aqui em cima, né? Você despeja a água aqui e não são vasos que estão aqui. As plantas estão em bolsões de manta geotêxtil, que é um material que tem uma certa porcentagem de matéria orgânica. Então, além de facilitar a adaptação da planta, facilita a drenagem também. Então, o que acontece? Colocando a água aqui em cima, a água vai ser dispersa por toda a estrutura do quadro, vai passar pela gravidade mesmo, por todos os bolsões e vai se acumular na calha inferior aqui embaixo. Ela não vai cair no seu chão, né? Depois que ela se acumular aqui, quando for conveniente, né, depois de umas 3 regas, que vai sobrar pouquinha água ali embaixo, você pode desenroscar e tirar o excesso. Se quiser mais comodidade ainda, você pode adaptar uma mangueirinha direto para um ponto de esgoto próximo ao local que você vai instalar. Então você não vai precisar ficar jateando e tal, nem nada disso, para não ter trabalho de fazer sujeira também na sua casa. E aí, no caso de escolher, né, esse tipo de jardim vertical, é interessante colocar plantas, aí entra, né, a função do paisagista para dar essa consultoria, mas plantas que tenham mais ou menos a mesma necessidade de rega, né? Exatamente, sim. Isso mesmo, isso é importante. Vez ou outra a gente até consegue mesclar plantas que têm necessidades de regas diferentes. Mas como que a gente resolve isso? Com substrato também. A gente consegue colocar um substrato que vai segurar um pouco mais de água ou um substrato que a gente vai misturar com algumas matérias inertes ali para não deixar acumular muita água ali. Esse jardim aqui foi basicamente montado com plantas que não precisam de tanta frequência de rega. São plantas mais gordinhas, que têm uma estrutura mais carnudinha, a costela de Adão mesmo, filodendro rubi, o chifre de veado, peperomia scandens. São plantas que, se você for cultivar em um vaso, você vai regar uma vez por semana. Talvez a única aqui que tem uma necessidade de rega um pouco maior é o asplênio, mas a gente consegue solucionar isso colocando um substrato que vai segurar a água um pouco, com a frequência um pouco maior. Você falou que esse painel tem um nome exato? Tem uma, quadro verde. Quadro verde. O quadro verde, você falou assim que ele tem um sistema de irrigação, né? Sim. Você quer mostrar a parte de trás para falar como é que explica? A irrigação, é isso que eu expliquei, né? Mas o pessoal pergunta também se não vai passar umidade para a parede, como que funciona isso? Vai mofar minha parede, Giovanni? Não vai. Deixa eu girar aqui. Com cuidado para não fazer bagunça. É muito bonito, né, Vanessa? Muito. E dá uma presença, plantas, né? Preenche o volume do espaço, Exatamente. né? Aqui, ó, essa sim. parte aqui é muito importante, que a estrutura dos bolsões é montada nessa placa de material impermeável. É reciclado, 100% reciclado. Que bacana. E é impermeável. Além de não ter contato com a sua parede, porque essa estrutura aqui, ela mantém afastada aqui pelo menos uns 2 centímetros da sua parede. Além do mais, não vai passar umidade, porque essa estrutura é 100% anti-mofo e 100% anti-umidade. E essa parte de trás, ela já é disponibilizada quando se compra esse quadro verde? Sim, a gente monta completo. Vai instala. Já vai instala. Você já sai, né, da floricultura, do horto lá, com a sua parede verde pronta já. Giovanni, Justamente. mostra ele de lado para o pessoal ver como é que as plantas estão dispostas. Aqui, é como se fosse uma espécie de tem uma manta na frente, E dá pra ver né? o saquinho. Dá Isso. pra ver os bolsões aqui.
né, que são bolsões de manta geotêxtil, igual eu falei, são importantes para não deixar acumular água. Às vezes, quando você faz o plantio em vaso, você tem a camada de drenagem, mas vai passando o tempo, vai descendo um pouquinho de terra, acaba entupindo, exige uma manutenção maior. Aqui você não tem esse problema e não deixa acumular água, né? Porque essas plantas, como eu expliquei, que são mais carnudinhas, elas pedem uma frequência de rega um pouco menor, mas não gostam de água acumulada na raiz ali por muito tempo. Então o excesso de água vai sempre escorrer e vai se acumular aqui embaixo sem problema nenhum. Agora uma dúvida, né? A gente tem aí várias plantinhas e tal. E em alguns casos é comum a planta acabar apresentando alguma infecção, alguma praga, né? Sim. Dizendo no popular. Se uma dessas plantas apresenta praga, eu tenho que tratar todas as plantas, eu tiro só a que está infectada. Como que funciona no jardim vertical essa questão das pragas? É importante você estar sempre observando isso mesmo, né? Não é que você vai, o quadro que foi feito só para você colocar água e pronto, acabou, não vai exigir mais nenhum cuidado. Mas a ideia de ter planta dentro de casa é você ter uma interação com elas. Então parte dessa interação é justamente você estar sempre inspecionando, cuidando delas, olhando se tem alguma folhinha que está machucada, se tem algum bichinho, porque é natural, né? Da natureza ter o ecossistema aqui. Mas às vezes pode sim aparecer algum bichinho que é cochonilha, é pulgão, ou algum fungo. Esse fungo pode vir justamente do excesso de água, então tem que estar sempre observando. Se você identifica esses bichinhos, né, cochonilha e pulgão, que é o mais comum de aparecer, se você identifica com rapidez, ou você bate um fungicida, ou você bate ali um óleo de andiroba, que a gente recomenda muito, que é excelente também, que rapidinho você já vai tratar aquilo ali sem contaminar todo o seu jardim. Às vezes pode ser o caso até de você ter que cortar a folha ali, mas tratando da forma correta, você não vai prejudicar o seu jardim, não. Essa questão de não deixar acumular água na raiz é importante justamente para evitar esse tipo de contaminação. Uma planta saudável, uma planta que está no seu regime de rega ideal, ela tem muita resistência a essas pragas. É igual a gente, né? Você está bem alimentado, está bem nutrido, está saudável, você fica com a imunidade boa aí. As plantinhas são a mesma coisa. Giovana, a gente falando de estrutura, essa é uma estrutura, um sistema mais inteligente, que provavelmente deve ser um custo aquisitivo maior. A pessoa, para a gente falar de custos, né? A pessoa, às vezes, ela não tem condição de fazer esse sistema. Ela pode fazer, por exemplo, com planta artificial, ela pode pôr os vasos numa estrutura, que igual a gente falou. Como é que a gente fala assim de custos, benefícios e opções? Você tem várias modalidades de fazer um jardim vertical, né? Assim como o de plantas mesmo em vasos, você tem as opções. Às vezes você não tem o recurso, né? Às vezes você está num local lá no seu escritório, clínica, acontece muito, você não tem uma iluminação, uma claridade ideal para a planta. Então você vem com a planta preservada, vem com a artificial também. E sobre o jardim vertical, você tem também a opção de colocar uma estrutura ou de madeira ou de metal e fazer o posicionamento dos vasos. Tem aqueles vasos que tem a parte de trás dele mais retinha, que você consegue encaixar eles ali. A rega deles, o ideal, se for dentro de casa, é que seja feita de forma individual, é 1 a 1 ali, para não ter o excesso de água e escorrer na sua sala e tudo. Mas você tem sim opções que conseguem driblar isso aí, talvez com um custo um pouco menor, sim. Mas aí também é colocar na balança, né? O que você questão quer, de custo-benefício. O custo-benefício, porque às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você tem a comodidade, né, de colocar água ali em cima e só colocar um recipiente para receber essa água ali embaixo, ou se você vai ter tempo para ir regando planta por planta. Exatamente. E tendo todo esse cuidado, principalmente quando se escolhe uma madeira para colocar aí atrás, né? Porque a madeira também pode apresentar aí, pode acabar mofando, você tem que impermeabilizar, então tem todo um porém aí que você tem que levar tem que colocar na balança mesmo, né? O que encaixa no orçamento e tal, o benefício que você quer receber. A gente tem também a modalidade que a gente coloca só a placa aqui com os bolsões, sem o quadro que faz a dispersão e a coleta da água, né? Então, às vezes você quer colocar num ambiente externo, que você não precisa colocar uma irrigação automática e você tem a liberdade de fazer a rega direta, você consegue baixar o custo disso tirando o quadro aqui. Você pode fazer um painel grande só com os bolsões e essa placa impermeável e aí você faz a rega manual mesmo, com mangueira e tal, porque você está numa área externa, não vai ter dificuldade de ter esse trabalho. Nesses bolsões, eu tinha a impressão que é colocado o vaso, mas assim, a plantinha plantada, e aí coloca o vaso nesses bolsões, mas na verdade não, né? Aqui é plantado direto mesmo, e é excelente para a planta, porque por ter uma camada de material orgânico, você vê que com poucos meses você vai observando dos lados, você vê as raízes perpassando por entre os bolsões, invadindo literalmente os outros bolsões. Isso dá uma liberdade para a planta se adaptar muito mais rápido e se desenvolver muito mais.
O desenvolvimento da planta nesse tipo de sistema aqui é muito mais rápido porque tem essa questão da drenagem e a planta tem liberdade para desenvolver, né? Quando ela está num vaso, ela fica limitado àquele ecossistema do vaso aqui. Aqui ela vai literalmente interagindo uma com a outra. Giovanni, para a gente seguir para o fim do nosso bate-papo, gostaria que você desse uma dica, né, para quem quer fazer em casa. Eu gostaria de 2 dicas. Qual que é o jeito correto de se pendurar? Começando de cima para baixo, de baixo para cima? E quais são as espécies mais indicadas para quem quer fazer em casa? A questão de posicionamento aí vai depender muito mesmo do sistema que você escolher, né? A questão de quando você vai montar com vasos, o ideal é que você monte o vaso antes e depois só vai encaixando ele. Agora, a questão das espécies vai depender muito da familiaridade que a pessoa tem no trato com plantas. Aqui a gente tem plantas que são fáceis de se cuidar, que são jiboias, peperômias, chifre de veado, que você exige uma frequência de rega menor e são mais resistentes também. Se acontecer, por exemplo, de você passar do período de rega, ela não vai sentir tanto assim quanto, por exemplo, uma samambaia. A samambaia, você passou aí 2 dias sem regar ela na forma correta, ela vai acabar sentindo. A jiboia ela ainda vai tolerar um período maior. Então vai depender muito desses pontos, né? O ambiente ideal para a planta, se aquele ambiente que você quer colocar vai ser o ideal para ela, se bate muito sol, se não bate, se ela gosta disso, e a sua lida com planta ali, né? Como que você quer trabalhar essas plantas. No mais, a gente tem lá no nosso Instagram também muitas dicas de várias plantas aí que vocês conseguem aprender de forma fácil. Pode chamar a gente no direct que tem muita coisa legal lá. Tá na tela aí. A gente colocou aí na tela, @hortodosburitis. Pra gente encerrar então, quem tá em casa quer fazer um jardim vertical, uma média de valores que sairia um jardim mais ou menos desse tamanho. Esse aqui sai na média de R$ 2.100 por aí, não necessariamente com essas plantas, né? A gente tem um padrão de plantas que a gente utiliza, mas a gente colocou outras espécies aqui também para poder encher os olhos e tem várias espécies que a gente consegue colocar, mas tem vários tamanhos diferentes. Tem isso aqui a partir de uns R$ 1.200 você já consegue montar um quadro muito legal. Tem outros tamanhos maiores, menores, a gente faz personalizado também de acordo com o desejo da pessoa. E tem a opção também sem o quadro que eu falei, né? Que reduz bastante o custo.